Salve Maria. O pecado mortal. O pecado mortal é a transgressão voluntária da lei de Deus em matéria grave. Supõe sempre a vontade de aversão e afastamento de Deus, como fim último para a convenção total às criaturas. Ou seja, para voltar-se às criaturas, né? Deixa Deus e acaba se voltando para as criaturas. É uma desordem monstruosa que leva consigo, já de certa forma, a pena eterna. De certa forma, o pecado mortal é o inferno em potência. É evidente que o pecador se aparta voluntariamente de Deus ao cometer um pecado mortal, ainda quando protesta interiormente que não quer e nem teve a intenção de fazê-lo, ou não teve a intenção de ofender a Deus com aquela ação, porque sabe muito bem que, independentemente de suas apreciações ou desejos subjetivos, ou ordem objetivo da moralidade estabelecido por Deus, proíbe gravemente aquela ação. E, sabendo disso, mesmo assim, realiza esse ato pecaminoso. Isto supõe naturalmente o afastamento de Deus como um último fim, porque desde o momento em que o pecador prefere e elege o prazer proibido, que lhe proporciona o pecado, e sabendo que é incompatível com seu último fim sobrenatural, mostra com toda claridade, com toda clareza, que com maior motivo se entregaria a esse pecado se pudesse gozar eternamente do prazer momentâneo que se lhe oferece. Se por um instante fugaz e passageiro ele aceita a possibilidade de cair em algo que pode ser eterno, ou seja, na condenação eterna, quanto mais se lançaria a cometer esse pecado. Aliás, né? A pessoa, mesmo sabendo que esse prazer é passageiro, e esse prazer, sem dúvida, não permanecerá, mesmo assim, ele coloca em risco a salvação eterna, mesmo sabendo que o prazer não será eterno. Quanto mais se lançaria a cometer esse pecado, se pudesse permanecer de forma impune durante toda a eternidade. Neste sentido, se diz profundamente aquilo que fala Santo Tomás, que o pecador, ao separar-se de Deus, peca em sua eternidade subjetiva. E é muito justo, se o pecador ofende a Deus em sua eternidade, que castigue Deus na eternidade sua, ou seja, na eternidade de Deus, como diz Santo Agostinho. Ou seja, o homem na sua eternidade subjetiva, quando peca, escolhendo o mal, e se o pudesse, e se não tivesse punição, ele escolheria o mal ao invés de Deus. Então é muito justo que Deus o puna eternamente, caso ele não se arrependa, não mude de vida, né? A malícia do pecado mortal. Pela noção que acabamos de dar, já se compreende que o pecado mortal é maior de todos os males possíveis. É o único e verdadeiro mal que pode cair sobre o homem. Por quê? Porque em relação a Deus, ele supõe uma gravíssima injustiça contra o seu supremo domínio, ao subtrair-se com temerária desobediência à sua divina lei e ao substituir com a idolatria as criaturas no lugar de Deus. Supõe também o desprezo da amizade divina. Também significa a renovação da morte de Cristo e a violação do corpo do cristão, que é templo e morada do Espírito Santo. Com razão disse São Tomás que, tendo em conta a distância infinita entre o Criador e a criatura, o pecado fecha em si mesmo a maldade, de certo modo infinita. O pecado mortal em relação ao homem supõe um suicídio espiritual da alma. Repetindo, o pecado mortal em relação ao homem supõe um suicídio espiritual da alma, que a deixa privada da graça divina, que é a raiz da vida sobrenatural.
ele perde todos os méritos contraídos durante toda a sua vida e o direito da glória eterna. Ele fica envergonhado diante de Deus e da própria consciência, e muitas vezes também diante dos homens. E essa pena, que pode se tornar eterna, caso não haja arrependimento, ela é uma das coisas mais odiosas e é uma das grandes escravidões que Satanás coloca no homem, uma vez que o homem se entrega livremente e novamente essa escravidão a Satanás. Então, isso é terrível, né? O pecado mortal faz isso com o homem novamente. Não há uma catástrofe nem calamidade pública ou privada que se tenha escrito em algum lugar deste mundo, qualquer parte, que possa comparar-se com a ruína que ocasiona uma alma com um só pecado mortal. É a única desgraça que merece propriamente o nome de tal, e de tal magnitude que não deveria cometer-se jamais, ainda que com ele se pudesse evitar uma terrível guerra internacional que amenizasse, que ameaçasse destruir a humanidade inteira. Ou seja, mesmo se, em nome de cometer um pecado mortal, se isso fosse para evitar, né, coisas terríveis, mesmo isso assim não justificaria. Ou mesmo se fosse para liberar todas as almas do purgatório ou do inferno. Sabido é que, segundo a doutrina católica, que não pode ser mais lógico e razoável para todo o que tem fé, ou que tem ademais o sentido comum, que o bem sobrenatural de um só indivíduo está por cima e vale infinitamente mais que todo o bem natural e que toda a criação do universo, já que pertence a uma ordem infinitamente superior, a graça e a glória, ou seja, pertence a essa ordem da graça e da glória. Assim como seria uma loucura um homem que se entregasse à morte para salvar a vida de todas as formigas do mundo. Vale mais um só homem que todas as formigas juntas. Do mesmo modo, seria grande loucura e cegueira que um homem sacrificasse o seu bem eterno sobrenatural para salvar o bem temporal e meramente humano da humanidade inteira. Não há proporção alguma entre um e outro. O homem tem a obrigação de conservar sua vida sobrenatural a todo custo, ainda que ele pudesse que o custo seja o mundo inteiro. Para que haja pecado mortal, se requer necessariamente três coisas: a matéria grave, a plena advertência por parte do entendimento, a plena aceitação ou consentimento por parte da vontade. E depois a gente vai fazer um áudio falando sobre cada parte, né? Sobre a matéria grave, sobre a plena advertência e sobre a plena aceitação ou consentimento da vontade para cometer o pecado.